Março, com o Senhor. Amém, queridos? Olha para o seu irmão e fala assim, ó: nessa noite, Deus vai te contar um segredo. Amém? Quem quer saber um segredo de Deus aqui? Glória a Deus. Então abra a palavra em Lucas 17. Versículo 11. Lucas 17, 11. Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Agora volte um pouquinho aí, vamos lá para o Salmo 103. Salmo de Davi, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Somente até aí. Pai querido e amado, nós estamos diante da tua palavra e pedimos, Senhor, que o teu Espírito venha ministrar os nossos corações nessa noite, trazendo, Senhor, palavras de transformação, renovação, Senhor, libertação, Senhor, cura, Senhor, sobre as nossas vidas. Que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já estabeleceu, que fosse acontecer nessa noite, que assim o seja pelo poder do teu nome, Senhor. Que diminua eu e que tu cresças, Pai. E que tudo aquilo que não pertence ao Senhor neste lugar, qualquer artimanha, cilada, Senhor, de Satanás e seus demônios, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A nossa alma, ela está sempre à procura de algo. Existe dentro de nós uma busca que é constante. Está sempre faltando algo. E nós estamos sempre buscando isso incansavelmente. E não tem problema nós sonharmos e queremos crescer, e queremos conquistar, e querer construir. Só tem problema quando nada disso nos satisfaz. Quando nós começamos, então, a ter uma insatisfação tamanha
que hoje nós queremos algo e buscamos com toda a nossa fé, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E quando nós alcançamos aquilo, então já não é mais tão bom quanto parecia ser. E aquilo que parecia que seria o suficiente passa a ser insuficiente. Então a gente deseja e começa a correr atrás de algo. Fala assim pro seu irmão, ó, correr cansa. Tem uma hora que nós precisamos descansar, né? E essa busca constante é como se a gente entrasse numa corrida e essa corrida nunca chegasse ao fim. Porque eu conquistei isso e agora eu vou conquistar mais aquilo, e agora eu vou conquistar mais aquilo, e agora eu vou conquistar mais aquilo. E nada disso é capaz de me preencher, porque nada que vai me trazer plenitude está fora. O que vai me trazer plenitude está dentro. Então, enquanto eu estou em busca de algo que está faltando, e eu não consigo olhar para dentro de mim, e às vezes até mesmo aceitar a vida ali como ela é, degustar dos nossos ciclos e entender que existe uma base da nossa vida que se chama reconhecimento. Saber quem Deus é na nossa vida, que tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. É como se nós tivéssemos um ponto de partida, então, quando nós reconhecemos ao Senhor, quando nós olhamos para o Senhor e sabemos que se não fosse por ele, nada do que nos foi dado nós teríamos. E só que a nossa alma, ela é um touro bravo. Fala assim pro seu irmão, nossa alma é um touro bravo, e ela precisa ser domada todos os dias. E é por isso que aqui no Salmo 103, Davi vem dizendo assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Ele está dando uma ordem para a sua alma. Ele está dizendo assim, ó: bendiga ao Senhor. Reconheça tudo que Ele faz, reconheça todos os seus benefícios. Não pense que é por mérito seu, não pense que é por merecimento seu, não pense que é por causa da sua força, da sua fé. Não pense que é por causa de que você é bom e de que você merece tudo isso que você está vivendo. Mas reconhece, ó alma, reconhece que o Senhor, Ele é o autor e consumador de todas as coisas na sua vida. Reconhece todos os benefícios. Reconhece que é Ele que perdoa as iniquidades, é Ele que acrescenta dias, é Ele que estabelece, é Ele que desestabelece. Então Ele está dizendo assim, olha, além de haver um reconhecimento, você precisa, alma, então, agradecer a Ele. Você precisa então bendizer a Ele. A palavra não diz em tudo dai graças? A palavra não diz assim, ó, dai graças na hora da alegria, dai graças na hora da fartura, dai graças na hora da bonança. Não, a palavra diz em tudo dai graças. É uma ordenança de Deus para mim e para você. Sabe por quê, queridos? Porque um coração grato é um coração que agrada a Deus. E um coração grato é um coração que abre portas. E um coração ingrato é um coração que fecha portas. E não, é como eu disse, não tem problema nós querermos sonhar e conquistar e crescer. Mas o que tem problema é nós não valorizarmos o caminho. É nós não valorizarmos o aqui e agora. É nós não reconhecermos que o Senhor é Deus de vale e Deus de monte. Ele é Deus presente na hora do louvor e na hora do sofrimento. Ele é Deus presente na hora da fartura e na hora da falta. Ele é Deus presente. E isso teria que ser o suficiente para mim e para você ter um coração cheio de gratidão e de alegria. Por quê? Porque Ele, o autor e consumador da minha vida, da minha fé, o autor de todas as coisas, Ele não desiste de mim, Ele não me deixa um minuto sequer. Então essa gratidão é justamente o reconhecimento de que aquele que não precisava fazer nada por mim, fez. Então a partir de agora, por causa deste
feito do Senhor sobre a minha vida, eu sou grata. Amém, igreja? Quando nós vamos para a palavra que nós lemos sobre os 10 leprosos, é muito interessante. Fala assim, ó, para você mesmo, nem precisa ser para o seu irmão. Fala assim para você, ó: não haja por necessidade. Sabe por quê, queridos? Porque a necessidade, ela vai nos levar para uma insatisfação. A necessidade, ela vai nos levar para uma ingratidão. A necessidade, ela nunca vai ser satisfeita por coisas externas, porque eu sempre estou precisando de algo. Só eu? Todos nós, todos os dias, todas as horas estamos precisando de algo, sim ou não? E quando eu me movo ao caminho dessa precisão e eu conquisto, acabou por ali? Não, eu vou precisar de algo, de novo, e de novo, e de novo. E na hora que eu vejo, eu estou então escravo da minha necessidade. E aí, por causa que as minhas expectativas de necessidade, elas começam a fugir da minha realidade, da minha vivência, daquilo que eu estou inserida no aqui e agora, então começa a gerar dentro do meu coração uma insatisfação, porque eu não consigo, porque nada dá certo, porque ninguém me ama, porque o Senhor não me ouve, porque tudo é difícil para mim. Se fosse para o outro era mais fácil, mas para mim tudo é difícil, tudo é mais complicado, o caminho é mais longo. Então eu começo a entrar num processo de murmuração, que é um desabafo da alma. E aí eu começo esse caminho de murmuração, fecha as portas do agradecimento daquilo que eu estou vivendo, por mais difícil que seja. Tem vida, tem fôlego de vida. Por mais difícil que seja, eu estou de pé, então eu estou alimentada. Por mais difícil que seja, então eu estou vestida, eu não estou nua. Por mais difícil que seja, eu tenho um abrigo. Então quer dizer que eu tenho motivos para agradecer, sim ou não? E quando Jesus está passando, né, a palavra diz que ele está indo para Jerusalém, ele passa por Samaria e Galileia. Então existe ali naquele lugar uma aldeia aonde só tinha leprosos, porque os leprosos naquela época, eles ficavam separados, isolados. E se esses leprosos viam alguém no caminho, eles tinham por obrigação gritar. Eles tinham que gritar, eles tinham que falar assim, ó: nós desgraçados estamos aqui, não venha perto, não passe perto, porque aquilo que eu tenho pode te contagiar, aquilo que eu tenho pode pegar em você. Então era uma prática comum desses leprosos gritarem quando via alguém ao longe, quando via alguém passando a largo, quando via alguém no caminho. Mas aqui o que acontece é algo diferente, porque eles não gritam dizendo assim, ó: existe aqui um bando de leproso, desvie de nós. Não, ele reconhece que quem está passando é Jesus, e eles gritam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Se vocês forem procurar essa palavra na etimologia, isso não é só uma frase qualquer, mas é uma frase que reconhece o senhorio de Jesus, reconhece a miserez dele, reconhece a incapacidade deles de ser restaurado. Existe nessa expressão uma confissão verdadeira de fé, existe nessa confissão uma verdadeira confissão de que Jesus pode fazer. Eles acreditam verdadeiramente que Jesus pode fazer. A fé movimenta o coração desses homens, a ponto de Jesus olhar para eles e dizer assim, ó: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Olha para o seu irmão e diz assim: a fé faz você receber o milagre, mas somente a gratidão faz você permanecer com o dono do milagre. Por quê, queridos? Porque ele fala assim, ó: ide e mostrai-vos aos sacerdotes.
E pense comigo, por que mostrais aos sacerdotes? Porque existia uma cerimônia espiritual e cerimonial. Esses leprosos, eles tinham que se apresentar aos sacerdotes. Os sacerdotes, eles tinham que fazer uma averiguação de que não existia mais lepra, de que a lepra havia cessado. Então, começava ali alguns atos cerimoniais, como sacrificar bichos, aspergir o sangue, lavar a roupa desses leprosos e raspar os pelos. Dali 7 dias, voltar novamente, lavar as roupas novamente, sacrificar novamente, raspar os pelos novamente, para que então o sacerdote pudesse declarar: está limpo, está verdadeiramente limpo. E eu quero que vocês reflitam comigo nessa hora. Quanto tempo esses homens esperaram por isso? Quanto tempo esta fala de Jesus foi uma necessidade para esses homens? A palavra não especifica quanto tempo eles estavam doentes, mas a verdade é que eles estavam isolados em uma aldeia cheia de doentes. A verdade é que eles estavam esperando esta fala, eles estavam esperando este acontecido. Por quê? Eles não estavam só enfermos, mas eles estavam isolados de tudo, da sociedade. Eu fico imaginando quanto que eles desejavam entrar num culto e adorar a Deus. Quanto que eles desejavam sentar na mesa e comer um bocado de pão com os seus familiares. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que a fé desses homens fez com que a necessidade deles fosse atendida. Porque Jesus libera uma palavra, e a palavra diz assim, que enquanto eles estavam indo, eles estavam sendo curados. No caminho, depois da palavra, eles estavam sendo curados. Mas o texto continua. E aí, lá no versículo 15 diz assim: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E Jesus disse: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Este que volta com o seu coração grato, ele não recebe só a cura, mas ele recebe também Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. Mas a pergunta que me salta aos olhos é que o próprio Jesus diz: não foram 10 os limpos? Cadê os 9? Cadê os 9, igreja? Se isso tivesse acontecido hoje, aqui agora, cadê os 9? Quantas vezes nós temos ido com fé até Jesus? Com verdadeira fé, porque essa expressão aqui não é só um pedido de misericórdia, mas é um reconhecimento de autoridade. Ele está dizendo assim: olha, Jesus, para a nossa miséria. Se move, Jesus, em compaixão, nos restaura. Querido, quantas vezes a nossa alma desesperada não está buscando Jesus dessa forma?
Quantas vezes no desespero das nossas necessidades, nós não rasgamos o nosso coração em verdade e nos rendemos ao Senhor a ponto dele olhar para nós, a ponto das entranhas dele se moverem com compaixão e verdadeiramente fazer aquilo que nós desejamos e que nós pedimos. Quantas vezes nós não fazemos isso diante de Deus? Mas essa é a parte fácil. Sabe por quê? Porque a minha alma está desesperada, ela está aflita, ela está necessitada. Então essa é a parte fácil. É fácil eu me quebrantar, é fácil eu correr para o único que é capaz de me atender, de me restaurar, de me curar, de provisionar, de abrir a porta, de fechar a porta. Por quê? Porque eu estou sendo movido pela necessidade. O difícil, querido, é depois que eu receber aquilo que eu pedi com tanta fé, é eu voltar e agradecer. É eu voltar e dizer assim: eu não quero o recurso, eu quero a fonte. Eu não quero a bênção, eu quero o abençoador. Eu não quero, Senhor, somente que uma necessidade minha seja atendida, mas eu quero viver para Ti, morrer para Ti, servir para Ti, porque tudo é Teu, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Senhor. Sabe, queridos, quando esse homem volta, ele está reconhecendo quem verdadeiramente Jesus é. Ele está não só numa expectativa de quem Jesus é, mas ele está verdadeiramente dizendo assim: ó, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu amor, é o meu Pai, é o meu Redentor, é o meu Perdoador. E existe uma gratidão dentro do meu coração, e eu quero expressá-la a Ti. Eu quero dizer o quanto que eu Te amo. Eu quero colocar a minha cara no pó. Eu quero Te dar graças. Eu quero Te louvar. Eu quero Te bendizer. Eu quero dizer que eu sou grato para o resto da minha vida. Sabe o que é gratidão, queridos? Gratidão é uma emoção que é movida por um sentimento de dívida. Só tem gratidão quem reconhece que é um miserável pecador. E o Senhor é aquele que redime todos os pecados, que perdoa, que restaura, que salva, que resgata, que acha o perdido no meio da perdição. Só tem um coração grato quem realmente reconhece quem o Senhor é. Sabe por quê, queridos? Porque se eu não sou grato, eu sou um murmurador. E você sabe por que existem murmuradores? Porque murmuradores acham que têm direito, acham que são alguma coisa. Então eu murmuro. Eu murmuro porque está calor, eu murmuro porque está frio, eu murmuro porque Deus não fez, eu murmuro porque Deus fez, eu murmuro porque o outro falou, eu murmuro porque o outro não falou. Por quê? Porque eu acho que tudo é por mim, para mim e de mim são todas as coisas. Mas quando eu reconheço que tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas, a conversa muda, o coração muda. E aí você sabe o que a gratidão faz? A gratidão, ela faz você reconhecer que Ele é contigo no caminho, faz reconhecer que Ele é contigo no percurso. E aí eu começo a olhar para trás e dizer: poderia ser muito pior. Poderia nem ser. A pastora Josi estava ministrando aqui quinta-feira. Ela disse algo que impactou o meu coração. E ela disse assim: tantas pessoas na cama, tantas pessoas doentes, murmurando porque estão doentes, e outras estão na cama agradecendo porque ainda tem vida. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem pessoas reclamando porque está comendo ovo, mas tem pessoas que queriam estar comendo ovo. Tem pessoas reclamando porque está vestindo uma roupa velha, mas tem pessoas que gostaria de estar vestindo uma roupa velha. E por que a gratidão ela abre portas?
Porque a plenitude, queridos, não está só naquilo que o Deus vai acrescentar. A plenitude está naquilo como eu estou cuidando daquilo que eu já tenho, daquilo que Deus já me deu. Prosperidade é não ter falta de nada. Prosperidade não é riqueza, prosperidade é não ter falta de nada. Mas como o Senhor pode te dar mais coisas, se nem aquilo que você já tem, você é capaz de agradecer? Se nem aquilo que Ele já te proporcionou, já te provisionou, você é capaz de dar graças, de render louvores e dizer obrigado, Jesus, porque a calça está velha, mas ela ainda está cobrindo a minha nudez. Obrigado, Jesus, porque eu não tenho o melhor móvel, mas eu ainda tenho um sofá velho aqui que eu posso deitar e descansar. Obrigado, Jesus, por esse trabalho que eu tenho que sair todos os dias às 7 da manhã e voltar às 7 da noite, mas é por causa dele que o pão chega até a minha mesa. Obrigado, Jesus, porque existe calor, porque existe chuva. Obrigado, Jesus, porque existe ar. Obrigado, Jesus, porque os meus pulmões ainda respiram. Queridos, quantas coisas nós temos para agradecer. E por que a ingratidão ela fecha essas portas? Porque eu não sou capaz de ver a beleza daquilo que eu estou vivendo. E eu sempre estou querendo mais. E eu fui buscar na palavra de Deus alguns corações gratos. E o primeiro que eu encontrei foi Jesus. Quando eu agradeço, mesmo na situação adversa da minha vida, eu estou dizendo assim: Senhor, eu confio em Ti. E se é isso que existe para mim hoje, eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que o fim dessa história vai ser aquela que o Senhor determinar. E como o Senhor é o dono de todas as coisas, inclusive da minha vida, eu te agradeço. Quando Jesus está na multiplicação, tanto na primeira quanto na segunda, dos pães e dos peixes, o que Ele fala, queridos? Quando Ele ergue os pães e os peixes, o que Jesus fala? Alguém lê Bíblia? Graças te dou. Jesus sabia que aquilo não ia alimentar uma multidão. Jesus sabia que Ele precisava muito mais do que 5 pães e 2 peixes. Mas Ele está dizendo assim: Senhor, só por eu estar aqui com essa multidão, só por esse jovem ter aberto o coração e ter trazido esses elementos aqui na minha mão, eu te agradeço. Seja adorado. E depois disso Ele ora, e o que acontece? Olha para o seu irmão e fala assim: a gratidão abre portas para a multiplicação. Quando Jesus chega até Lázaro, Lázaro está fedendo 4 dias, decompondo. O que ele fala? O que Jesus fala antes de mandar tirar a pedra, queridos? Eu te agradeço. Quando Ele está, querido, na última ceia, Ele está ali partindo o pão pela última vez. Ele vai para uma morte dolorida, uma morte obediente, uma morte de cruz. E o que Ele fala? Graças te dou. A gratidão, ela não faz parte só de um mandamento, mas ela precisa se tornar, queridos, um estilo de vida. Não é algo que vai acontecer inconscientemente, é algo que precisa acontecer conscientemente. Porque da mesma forma que eu entro numa rota de murmúria, da mesma forma que eu entro numa rota de reclamação, eu preciso então construir um novo caminho e entrar numa rota de gratidão
e de louvor. Porque é esse caminho que agrada o coração do Pai. É esse caminho que faz com que aquilo que ainda não está liberado para mim seja liberado. Aí, queridos, quando nós estamos lá, entre a vida e a morte, nós lembramos que Deus existe. Nós pedimos socorro. E nós somos até capazes de levar um currículo para Ele dizendo como nós somos bons. Mas e no dia a dia? E em todos os dias? Quando eu abri os meus olhos, quando eu vi o sol nascer, qual era a expressão do meu coração? Qual era a verdadeira razão? Sabe, quando eu olho, tanto para essa palavra de hoje, né, que vem enfatizando um coração grato, ou aquela que eu ministrei domingo, que vem falando sobre o temor do Senhor, eu entendo que o princípio de tudo, amados, está em reconhecer quem Deus é. Se não houver este reconhecimento, se Ele não estiver sentado num alto e sublime trono na minha vida, então as outras coisas, elas não serão possíveis para mim. Mas eu preciso reconhecer quem Ele é. E a partir daí, dar crédito para a presença dEle. Porque Ele está comigo. Ele está comigo lá no pecado. Lembra de domingo? Mas Ele está comigo na prova. Ele está comigo na dor. Ele está comigo nas situações difíceis. E será que não é por uma causa assim que essa situação difícil está acontecendo? Será que não é para uma causa maior, aquela que eu ainda não entendo, aquela que ainda eu não compreendo por causa da limitação da minha mente? Será que não é por uma causa maior que eu estou vivendo isso? Será então que se eu tiver um coração grato, mesmo diante das dificuldades, será então que eu não consigo agradar o coração do meu Pai? Porque a gratidão é como uma lente. Sabe, aqui eu não enxergo, e aqui eu enxergo. É uma lente. Mas essa lente, ela precisa estar colocada. Esse colírio precisa estar passado nos meus olhos. E em cada situação, antes de eu murmurar, olhe para aquilo que poderia ser pior. Olhe para aquilo que eu estou tirando coisas boas. Olhe para aquilo que eu estou aprendendo. Paulo ora 3 vezes. Paulo, onde ele passava, sabe, queridos, assim, viva o personagem. Viva o personagem. Paulo, por onde ele passava, a sombra dele curava. O lenço do homem curava. Agora você imagina esse homem com um espinho na carne. Você imagina ele passando em uma aldeia, todos os enfermos lá na rua, ele passando aonde a sombra dele ia passando, os enfermos iam se levantando e ia sendo curado, e ele pedindo para Deus: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E nada. Senhor, tira esse espinho da minha carne. E nada. Senhor, tira esse espinho da minha carne. E eu acho que uma voz de trovão: Paulo, a minha graça te basta. Tá bom, Senhor, então eu vou usar o espinho na carne para te glorificar, porque é na minha fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa. O que é isso, queridos? Um coração grato, um coração que sabe exatamente de onde saiu,
Um coração que sabe exatamente de onde Deus tirou. Um coração que sabe que não merece nada, mas que teve a oportunidade de ter tudo, por causa de um Deus grande, misericordioso, amoroso, eterno, real, sublime, bondoso, benigno. Vocês entendem isso, igreja? Vocês conseguem entender isso? Que o nosso coração grato, ele começa a se movimentar quando eu entendo quem verdadeiramente Deus é e o que eu sou sem Ele. Absolutamente nada. Então eu começo a olhar com os olhos que o Senhor deseja que eu olhe, porque é nessa dinâmica que eu começo a me encontrar comigo mesmo. E aí eu começo a entender que a minha alegria, que a minha plenitude, que a minha felicidade não está naquilo que eu posso conquistar, mas está naquilo que está dentro de mim, de entender que a vida é como ela é, e os ciclos dela são como eles são, mas em todos eles Deus está lá. E aí, olha só, quando eu entendo isso, quando aquilo que o Senhor trouxer para mim chegar na minha vida, o que Ele vai fazer? O que essa bênção vai fazer na minha vida? Ela não vai completar nada, porque já estou completa. Ela só vai acrescentar. E aí, quando essa bênção chega e acrescenta, e eu sou grata por ela, outras vêm. Sabe por quê? Porque Deus entendeu que o meu coração não está mais nisso. Meu coração está nele. E nada daquilo que Ele me der vai fazer com que eu se perca dele. Para um pouquinho e pensa aí na sua vida hoje. Se Deus te desse tudo que você pede, tudo que você já pediu, você estaria aqui nessa noite? Será que você estaria aqui? Porque a gente vê, às vezes Deus dá uma gotinha e a pessoa já se afoga. Imagina se Deus desse um oceano. O que a pessoa faria com tudo isso? Porque a base, queridos, não está sólida. Não é sobre aquilo que Ele pode nos proporcionar, mas é sobre aquilo que Ele já nos proporcionou. Olha o que quer dizer gratidão. É o reconhecimento consciente de um benefício recebido, acompanhado de apreciação e valorização desse bem, gesto ou experiência. Envolve perceber que foi fora de si e responder com reconhecimento e apreço. Eu não merecia, mas Ele me deu, e por causa disso eu serei eternamente grato. E se Ele fizer mais alguma coisa, glórias eu lhe darei. E se Ele não fizer mais nada, glórias eu lhe darei. E se Ele quiser fazer, glórias eu lhe darei. E se Ele não quiser fazer, glórias eu lhe darei. Este é um coração grato. Este é o coração, porque a fé, ela é capaz de suprir a nossa necessidade. Mas eu fico a imaginar, quando este homem volta, e ele nem era judeu. A palavra diz assim, que ele era um samaritano.
ele era um estrangeiro. Mas eu fico a imaginar esse segundo encontro com Jesus. Sabe aquele olhar, aquela ligação de amor? Sabe aquele olhar assim, você voltou. Sabe aquele olhar de Jesus para nós? Você está aqui. Mesmo diante de todas essas circunstâncias, você está aqui. Porque os 9 tinham motivos plausíveis. Imagina, eles estavam longe de casa. Eles estavam longe da família. Hoje, por muito menos, pessoas não vêm no culto para ficar com a família. Sim ou não? Chegou uma visita, não vem. Tem um parente, não vem. Cuidar do filho, não vem. Cuidar da mãe, não vem. Eles estavam isolados, afastados, loucos para ir para casa, purificados, podiam fazer o que quisessem. Então eles tinham motivos plausíveis. Mas esse que voltou também tinha. E esse foi o diferencial que chamou a atenção do Pai. Esse foi o ponto, a chave que virou. E ele subiu um degrau. Ele não só foi curado, mas ele também foi salvo. Quantas coisas, quantas portas foram fechadas na nossa vida porque nós não voltamos? Quantas portas têm sido fechadas na nossa vida porque nós não voltamos? E quantas, queridos, têm sido abertas? Porque Deus se agrada de um coração grato. Você sabe como está o seu coração aqui nessa noite? Você sabe o tanto que você tem sido grato? Você sabe o quanto que você ainda precisa ser grato? E quando a palavra de Deus vem a nossa direção, é porque Deus quer fazer algo. É porque Ele quer movimentar algo. Sempre será pela palavra. Sempre será por uma ordenância dEle. Sempre será por um mandamento dEle. E a palavra é um mandamento. O que precisa lá dentro da tua casa acontecer ainda? O que precisa aí dentro do teu coração acontecer ainda? O que ainda está faltando? O que você busca e ainda falta? Você não consegue apreciar o caminho, você não consegue saborear o caminho, você não consegue aproveitar o caminho. O que está faltando? O que está faltando? Porque o segredo para nós nessa noite é: seja grato. Seja grato. Agradeça porque Ele está aí. Agradeça porque a sua família está aqui. Agradeça porque tem o pão. Agradeça porque tem o teto. Agradeça porque ainda tem vida. Agradeça, queridos, porque ainda existe casamento. Ah, mas está ruim lá dentro, pastora. Está difícil a convivência, mas aí ele ainda existe. Agradeça. Comece a agradecer e você vai ver coisas grandes, poderosas acontecer. Sabe, todas as vezes que o Senhor estabelece alguns princípios, sabe, esses princípios Ele é para nos abençoar. Mas não é fácil você ter uma alma grata. Você precisa domá-la. Você precisa fazer como Davi fez. Ó alma, eu sei que você está cheia de necessidade. Eu sei que hoje você está querendo um carro novo. Eu sei que hoje você está querendo uma roupa nova. Eu sei que hoje você está querendo um marido. Eu sei que hoje você está querendo um filho obediente. Eu sei que hoje você está querendo uma mãe compreensiva. Mas bendiga ao Senhor. Deixa a sua necessidade aí. E comece a elevar o nome santo do Senhor. Comece a agradecer o nome santo do Senhor. Queridos, você acha mesmo que Deus faz alguma coisa por causa de você? Pastora, Ele faz por causa dele.
é para o louvor e a glória dele. Ele tem compromisso com ele, porque é por ele, para ele e por meio dele. Ele não faz porque você merece, porque você é bonzinho, porque você é obediente, não. Ele faz porque a natureza dele é boa. Ele faz para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja engrandecido. É por isso, queridos, que o que Deus está te dando tem que ser para a glória do nome dele. Porque todas as coisas são para a glória do nome dele. Porque se você está recebendo alguma coisa e não está sendo para o louvor e a glória dele, você não está recebendo dele. Você está recebendo de qualquer outro Deus, menos dele. E aí vai chegar uma hora que esse Deus vai te cobrar. E aí é roubo, morte e destruição. Então, se você é abençoado, glorifique o nome dele. Se você está sendo abençoado, glorifique o nome dele. Se existe promessa se cumprindo, queridos, não é pelo seu mérito, não é pelo seu merecimento, não é pelo seu talento, não é pelo seu dom, é pelo Deus que você serve. É pelo Deus que te encontrou. Então, dê a honra que é devida a Ele. Glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Diga a Ele que tudo é por causa dEle. E se eu estou na prova? Bendiga o nome dEle. E se está difícil? Bendiga o nome dEle. E se não acaba nunca mais? Bendiga o nome dEle. Mas eu não estou suportando, mas eu estou cansado. Ele sabe o tanto que você aguenta. Ele conhece a sua estrutura, foi Ele que te fez. Bendiga o nome dEle. Que nós possamos aprender a ser gratos. Que nós possamos, queridos, sabe, o meu padrasto, ele morreu com 87 anos. E ele ficou doente mais ou menos uns 8 anos, numa fase intermitente do Alzheimer. Então ele tinha momentos bons, momentos ruins, mas ele ficou muito doente mesmo 2 anos. E depois ele ficou muito mais doente, uns 6 meses. Mas era muito leve cuidar do Silico. Não era pesado. Sabe por quê? Porque tudo que você fazia para aquele homem, ele agradecia. Uma comida, ele agradecia. Uma roupa que você vestia nele, ele agradecia. Um banho que você dava nele, ele agradecia. Tudo ele agradecia. E ele falava assim: essa comida aqui está especial. Você é um anjo. Todo mundo que cuidava dele, você é um anjo. Ai, você é boa demais, que Deus te abençoe. Olha, que Deus continue cuidando de você, te abençoando. Queridos, é leve ou não é? Agora, vai cuidar daquele idoso que quer te bater, que te xinga, que reclama, que murmura. É difícil ou não é? É pesado. A vida se torna pesada quando existe palavras de murmúria. E ao contrário, ela se torna leve quando existe gratidão. Quando existe reconhecimento de quem Deus é. É agradável ou não é você estar perto de uma pessoa que é grata? É desagradável ou não é você estar perto de uma pessoa que só reclama da vida?
É difícil? Você quer ficar perto dela? A gente fica, mas não é com aquele prazer, né? Não é com aquela vontade de ficar. Se torna uma obrigação, é um peso. Mas a gratidão, ela precisa ser dentro de nós, trabalhada. Porque ela não vai ser, queridos, um movimento voluntário. Do nada eu vou agradecer. Não. Ela é um estilo de vida. É um hábito. Hoje eu começo com pequenas coisas. Amanhã eu aumento essas pequenas coisas. E depois eu estou agradecendo as grandes coisas. É assim. É gradativamente sempre. É uma mudança de linguagem, é uma mudança de mente, é uma mudança de coração. E sabe o que vai acontecer? Quando você mudar esses caminhos, você vai encontrar um caminho que agrada o coração do Pai. E aí, Ele vai olhar para você e Ele vai falar: levanta-te. O interessante é que Ele fala: levanta-te e vai. O que os 9 fizeram, Jesus manda fazer. Queridos, Ele sabe o que nós desejamos. Jesus sabe o que a gente quer. Ele só quer saber se o nosso coração está nele. Ele sabe o que a gente deseja. Ele sabia que esse homem estava louquinho para voltar para casa. Ele fala: vai fazer o que você quer fazer, porque a sua necessidade já foi atendida, mas agora existe um outro desejo aí, que é encontrar de novo o seu povo, que é ir cultuar o seu Deus, que é estar no meio da sociedade novamente. Pode ir, querido, sabe por quê? Porque a tua fé te salvou, e essa você não vai perder nunca mais. Aquilo que o Senhor liberou para a sua vida, você não vai perder nunca mais. Amém, queridos? Feche seus olhos, comece a falar com o Senhor nessa noite. Comece a agradecer. Porque a gratidão, a gratidão pelo pouco é o caminho que prepara você para o muito. A gratidão pelas pequenas coisas é o caminho que vai te colocar nas grandes coisas. Talvez você não viveu num ambiente de gratidão. Talvez a sua estrutura seja uma estrutura onde só existia pessoas que murmuravam, pessoas que cobravam, que criticavam. Sabe, queridos, mas com Jesus é possível ter um reformular de estrutura. Talvez você nem sabe por onde começar. Comece pedindo para Ele nessa noite. Fala: Senhor, me ensina, me sustenta, porque a partir de hoje eu vou começar então a ordenar que a minha alma faça. Eu vou começar a declarar essa gratidão. Sabe, queridos, reconhecer os processos e agradecer por cada um deles vai nos levar exatamente para o centro da vontade de Deus. Tem coisas que a gente vive e a gente não entende. Tem coisas que dói, tem coisas que é humilhante, tem coisas que traz vergonha. Mas quando você passa por isso e você atinge um degrau maior, um nível maior, você olha para aquela situação e você fala: Senhor, obrigada por tudo que eu passei, porque o Senhor estava me aperfeiçoando, me preparando para viver isso. Mas em contrapartida, um povo que tinha uma promessa de uma terra que manava leite e mel,
se perde no meio do caminho por causa da murmúria. Deus, Ele faz, Ele é fiel para cumprir, mas o que determina, queridos, o tempo do cumprimento é as minhas atitudes, é o meu coração, é o meu posicionamento, é aquilo que verdadeiramente eu estou entregando para Deus, reconhecendo em Deus. Provérbios 3:6 diz assim, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. É uma promessa. Ele vai endireitar as suas veredas. Ele vai trazer alinhamento entre céu e terra. Ele vai trazer a limpeza do caminho. Ele vai trazer o planar do caminho. Mas antes disso, existe um mandamento. Reconheça Ele em todos os caminhos. Quer seja no caminho de paz, quer seja no caminho da guerra, quer seja no caminho da alegria, quer seja no caminho da tristeza, quer seja, queridos, no caminho da dor ou no caminho da felicidade. Reconheça Ele, para que Ele tenha a liberdade de endireitar todas as suas veredas, de colocar a sua vida no plumo do céu, de colocar você no centro da vontade dEle, aonde os pensamentos dEle são mais altos, aonde os sonhos dEle são melhores, aonde a vontade é boa, perfeita e agradável, aonde nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, aonde, queridos, existe uma vitória, aonde Ele nos chama de mais que vencedor em qualquer uma das circunstâncias da nossa vida. Existe vida de Deus para nós. E quando Ele chega até Lázaro, e Lázaro está morto, fedendo já, a palavra diz que ele cheirava mal. Antes de fazer qualquer coisa, ele agradece a Deus. Talvez esse seja a pitada do tempero que está faltando na sua vida para trazer sabor. Talvez essa seja o sabor ali chamado gratidão, para dar cor nos seus dias, para tirar o seu céu cinza, para tirar aí os seus pensamentos negativos. A insatisfação, querida, é um pensamento negativo, é um caminho negativo. A murmúria é um caminho negativo. A gratidão não. A gratidão é o que aformoseia os nossos dias e nos sustenta nos dias adversos, porque eles existem, mas eles não são para sempre. Quanto tempo faz que você não agradece a Deus? Agradece Ele hoje. Se coloca de pé aí no seu lugar. Feche seus olhos. Comece a encontrar motivos para agradecer. Nós vamos passar a noite inteira aqui. Busque aí dentro de você motivos para agradecer. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas então vou levantar
pois tudo que tenho é sei que é simples correr, mas não tenho nada. Resposta a ti, a uma canção, me render a ti, em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, então vou levantar as minhas mãos e louvar por tudo que tenho. Sei que é simples pro rei, mas não tenho nada além de um coração cantando em meu coração. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Ei! Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho. Sei que é simples pro rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Fala assim comigo, ó. Obrigado, Jesus.
por tudo, por absolutamente tudo. Eu sou grato. Eu sou grato. Aleluia. Glória a Deus. Aproveita que você está aí com seu coração cheio de gratidão. E agradeça aí a vida desse irmão que está aí do seu lado. Com verdade. Fala, obrigado, meu irmão, por você existir na minha vida. Sabe, queridos, quando Deus ele nos insere numa comunidade de fé, nós precisamos ser gratos. Porque cada um aqui, com a sua particularidade, com o seu jeitinho, tem algo para acrescentar na nossa vida. Não é? Cada um com o seu jeitinho, cada um com a sua fala, cada um com o seu olhar, cada um com o seu dom. Eles vêm para acrescentar na nossa vida. E eu quero dizer que eu sou grata pela vida de cada um de vocês. Vocês me ensinam, me motivam, me fortalecem, me faz continuar. Não só os que estão aqui, mas os que servem também essa casa. Cada um de vocês. E esses dias a gente estava na reunião e a gente estava falando das coisas que não estavam dando certo, né, Alex? E eu falei, Alex, mas eu estou feliz. Eu estou muito mais feliz do que triste com tudo que o Senhor tem feito. Então, queridos, receba essa alegria. Receba no nome de Jesus essa gratidão sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre essa comunidade. Receba sobre os seus dias. Sabe por quê? Porque eles vão se tornar mais leves. Até naqueles dias aonde não está saindo tudo como deveria. Mas receba a gratidão, porque vai trazer leveza para os seus dias. E você vai ver a transformação da atmosfera, do ambiente, da geografia à sua volta. Por quê? Não porque mudaram, não porque as coisas mudaram, mas porque você mudou. Porque você mudou. Amém? Existe alguém aqui nessa noite que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer essa oração de fé, essa confissão de fé? Existe alguém? Alguém que estava afastado dos caminhos e quer retornar para o caminho do Pai? Ninguém? Tem alguém que está com vergonha de vir? Pode vir com vergonha mesmo. Amém, queridos? Amanhã nós teremos aqui oração das 19 às 21 horas. Amém? Nós vamos agradecer. Tudo a ver, hein? Fala aí, Deus está falando. Nós vamos agradecer pelo mês de janeiro e vamos agradecer já pelo mês de fevereiro, porque vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, os guarde, os dê uma noite de descanso, que vocês voltem para casa em segurança. Domingo nós teremos um grande culto ao Senhor aqui, Santa Ceia. Vai na bênção do Senhor. Deus abençoe, família Herdeiros do Reino. Minha alma canta a ti, Senhor.